Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? A gente vai agora para a parte aqui de criação e uso de agentes com Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, como a maioria de vocês já sabem, é uma inteligência artificial da Microsoft. Ela desenvolve, entrega para você várias tarefas baseadas nos prompts que você cria e também está incorporada aí ao ecossistema da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, online e outras aplicações também, tá bom? A ideia hoje é que vocês aprendam a criar um agente. O que é um agente, pessoal? Assim como o professor de português ele é especializado em aulas de português, de matemática e aulas de matemática, um agente de IA também vai se especializar em algo dentro daquela IA, de acordo com o treinamento, de acordo com os comandos que você coloca para ele fazer, tá bom? Então, eu coloquei aqui o conceito, um agente especializado, projetado para automatizar os fluxos. No contexto aqui do SES, nós criamos uma, chamada Educação Tecnológica SES. Esse agente, o que ele faz? Ele pega a tarefa ou via PDF ou então via descrição textual e ele vai indicar para você 3 formas de você avaliar aquela atividade que você propôs. Além disso, é baseado em rubrica, tá? 3 formas de rubrica. Além disso, ele coloca também itens avaliativos, ele vai fazer isso para você, beleza? Além disso, o que um agente de IA ele pode fazer? Um agente geral de IA, tá? Ele tem instruções permanentes, você pode definir a forma como ele vai falar, o jeito que ele te ensina, a função que ele vai desempenhar. Ele tem regras de comportamento, como ele responde, o que ele evita, o que ele prioriza, e ele tem ferramentas ou capacidades, por exemplo, gerar questão de concurso, coloquei aqui dando CEP, corrigir redações, explicar como um professor de informática. Mas imagine que você cria aí um agente de IA que é especializado se comporta como um professor de matemática. Você pode alimentar ele com documentos, tá? E ao longo do tempo você pode ir pedindo coisas baseadas naqueles documentos que você mandou para ele, certo? Qual é a grande vantagem de um agente de IA, pessoal? Uma inteligência artificial como Microsoft, como ChatGPT, como Gemini, você vai colocar dentro de chats gerais prompts, tá? Já um agente não, ele é especializado naquela área. Então, sempre que você precisar de algo específico, você recorre diretamente a esse agente. Eu coloquei bem aqui alguns exemplos, agentes e dei nome para eles, tá? Por exemplo, um agente que se comporta como professor de matemática, a gente poderia chamar ele de agente Prof. Delta, e ele teria as funções de explicar tudo passo a passo, gera exercícios por nível, não entrega respostas sem mostrar um raciocínio, usa gráficos quando necessário e por aí vai. Eu coloquei para cada uma das itens aqui, um nome, tá? Por exemplo, para o professor de português, eu criaria um agente chamado Prof. Gramático, com suas funções específicas, tá? Para se comportar como professor de história, eu criaria um agente chamado Prof. Linha do Tempo. Para professor de ciência, eu chamaria ele de Bio-Tutor Gaia, tá? Eu posso dar o nome que eu quiser para entrar nesse agente, tá certo? É basicamente isso. Assim como tem o Copilot, você criaria também um nome bem sugestivo para o seu agente de IA. Então a proposta é que vocês aprendam a criar e aprendam também a ensinar para os colegas de vocês, como utilizar esses recursos, tranquilo? Então vamos lá, como é que você vai criar isso aqui? Vai pegar, só dá para você criar esses agentes na versão aí institucional do Microsoft, tá? Essa corporativa, a versão gratuita não dá certo você criar. Então vou aqui no meu navegador. Vou abrir bem aqui o nosso querido Copilot. Ele está com outra logomarca aqui, tá? No meu ele já está logado, certo? Já está logado com a minha conta já. Vou clicar bem aqui no agente que eu já criei. Beleza, esse é um agente que eu já criei e sigo aqui do lado. Repare que tem as funções agentes, certo? Se eu quisesse editar esse agente, vou clicar bem aqui e vou clicar em editar. Ele vai mostrar aqui o que eu coloquei para esse agente fazer. Pronto, ele abriu aqui, Então tem o nome do agente, certo? Poderia dar um outro nome para ele, da Educação Tecnológica SES, porque é bem, é intuitivo para isso. Aí a descrição, eu tenho aqui a descrição do meu agente, Esse assistente tem como objetivo apoiar os professores de Educação Tecnológica, tá? Você vai dizer o que o agente faz, tranquilo? Vai descrever ele. Aqui são as instruções. O que ele vai fazer? Olha lá, gente, Você é um especialista em Educação Tecnológica e Atividades Maker do SESI. Analise a atividade descrita no PDF, anexado ou a digitada pelo usuário. Com base na atividade, proponha até 3 formas possíveis de avaliação adequadas ao contexto de educação tecnológica, considerando se a atividade é plugada ou desplugada, ou híbrida,
os recursos utilizados, o produto final esperado e por aí vai, né? Para cada proposta, apresente critérios de avaliação, descritores, sugestões e outros itens, tá bom? Use uma linguagem clara, prática e aplicável à sala de aula. Ao final, crie uma avaliação, tá? Aqui é uma rubrica, avaliação de rubrica. Agora aqui já é outra, ó. Ao final, crie uma avaliação com questões contextualizadas de acordo com a série da atividade enviada, detalhadas sobre o assunto proposto. Coloque 10 questões com 5 opções de resposta, sendo uma correta. Não esqueça de destacar a resposta correta em cada uma, tá? Beleza, deixe claro que essas propostas servem para nortear o professor e não para substituir as avaliações propostas mediante as diretrizes do SESI. Você vai pegar como base, vai adaptar, vai modificar. Se você vê que o contexto dela, né, que a apresentação daquele item avaliativo não está tão bem contextualizado, você vai modificar, mas a questão é que ele já te entrega isso, certo? É basicamente isso. Tranquilos? Beleza, aqui eu tenho, ó, se ele vai criar ou não documentos, você ative ou desative isso aqui, se ele pode criar imagens, ó, se você desmarcar, ele não vai criar imagens, só vai te dar respostas textuais, mas eu deixei ativado. E aqui são solicitações iniciais, tá? É para que eu coloquei bem aqui, ó, título, analisando com arquivo, e eu coloquei um texto. Faça o upload de uma atividade em PDF, e eu coloquei outra descrição textual. Isso aqui vai aparecer bem aqui, pessoal, ó, certo? Ó. Quando você modifica, ele já mostra bem como é que fica. O pedido, né? E a descrição, tá? E a descrição que você iniciou. Pronto, baseado nisso aqui, ele vai fazer o que o comando geral faz, o prompt geral, e também vai utilizar como motor, né, o ChatGPT não, desculpa, o Copilot, tá? Beleza, essa é uma forma de você fazer. Como é que a gente cria? A gente pode também utilizar a descrição, tá? Aqui tem a configuração, mas eu poderia descrever o que eu quero. Nesse caso, como eu já tenho o meu aqui criado, tá? Eu mesmo criei baseado na configuração que eu criei, manualmente. Mas se você descrever, ele cria também. É assim que a gente vai fazer. Então vamos criar um aqui para, olha só, para ajudar um professor a fazer atividades de matemática, tá certo? Vamos dizer que um agente para auxiliar o professor de matemática a criar atividades da OBMAP, por exemplo. Então vamos lá, ó. Eu vou criar aqui um novo agente. Eu vou chamar aqui, ó, de guia. Meu guia, vou chamar de meu guia OBMAP. OBMAP SESI, tá? Vou chamar só de meu guia OBMAP. Pronto, aqui, ó. Depois você pode mudar aqui a logomarca, se quiser, ó. Meu guia, né? Vou te chamar só aqui de guia. Pronto. Show. Beleza. Eu posso, aqui na configuração, eu coloco todos os comandos manuais, tá? Mas se eu vim aqui, gente, em descrever, olha só isso aqui. Vou colocar em descrever. Crie um agente que se comporta como um professor de matemática especialista em Olimpíadas que possa preparar os alunos vou colocar do SESI, tá? Do SESI para obterem uma ótima nota na OBMAP 2026. Pronto, ó. Vou dar aqui um enviar, ó. E vamos ver o que ele vai fazer aqui, beleza? Logicamente você pode fazer aqui para várias áreas, tá? E eu estou fazendo aqui específico para o OBMAP, viu, gente? Mas é bom que você faça um que ele seja um pouco mais genérico. Por exemplo, preparar aulas, né? Preparar atividades, analise uma atividade, por aí vai. Beleza? Olha o que ele diz aqui, ó. O agente professor de Olimpíadas SESI foi criado com as seguintes características, ó. Ele é especialista em preparar os alunos para o OBMAP, ele responde dúvidas, explica conceitos matemáticos, resolve questões de Olimpíada, passo a passo e oferece dicas de estudo. Conversa de maneira clara, motivadora e didática, incentivando o raciocínio lógico e criativo. Sugere recursos e fornece feedback construtivo sobre o exercício. Além disso, foi ativada a capacidade de análise e resolução de problemas matemáticos. Code Interpreter. Olha, legal, né? Se quiser adicionar links de materiais, provas anteriores ou outras fontes de estudo em formato URL, é só avisar. Para finalizar e criar seu agente, clique no botão Create, canto superior direito. Se quiser ajustar ou refinar alguma parte antes, só pedir. Beleza?
E aqui do lado ele já mostra como é que ele aparece, pessoal. Vou explicar o Teorema de Pitágoras, algumas dicas, tá? Se você vier aqui agora em configurar, repare que ele já preencheu para você aqueles campos que estavam em branco, ó. Oh, beleza. Professor de Olimpíada César, vamos mudar isso aqui, né? Vou chamar aqui de guia olímpico. Mas você pode mudar o... chamar de Olimpinho. Olimpinho. Foi. Lembrando que é um agente, né? Então ele se comporta como se fosse, não vamos dizer que é uma pessoa, mas um guia mesmo ali. Se você pudesse dar um nome melhor, para você dar uma personalidade para aquele item, tá? Ó, a gente que orienta e prepara alunos de sucesso para o Obmap 26, explicando conceitos matemáticos, resolvendo questões de Olimpíada e oferecendo estratégias de estudo. Beleza? E por aí vai, ó. Aí olha os comandos que ele colocou, ó. Diretrizes gerais, responde sempre de maneira clara, didática, motivadora. Tudo isso aqui, gente, você pode adicionar ou remover, tá? Legal, né? Oh, beleza. Certo? Por aí vai. Sempre incentive o aluno. Bom? Repare que aqui não está ativada a função de criar imagem, está apenas lá de criar documentos, beleza? Não tem um link externo, mas vocês poderiam colocar também o próprio link da Obmap, né? Para ele poder puxar lá como fonte. Tranquilo? Eu não vou adicionar não, mas aqui você poderia colocar, tá? Eu ia até pegar aqui o Obmap, não vou colocar não. É só colocar e lá adicionar. Pronto. Aí aqui, esses que estão aparecendo aqui, gente, ó, são dicas do que ele está pedindo aqui inicialmente, ó. E aí, então você pode modificar aqui para o que você quiser, pedindo, deixando algumas situações já prontas, né? Por exemplo, colocar aqui, ó, questões de Obmap resolvidas, ele já dá dicas de provas, ó. Organizar estudos, tá? Basicamente os 3 aqui, né? Beleza? Deixa eu mudar bem aqui esse aqui, ó. Por exemplo, questões básicas da Obmap. Olha aí, pessoal. Obmap. Deixa eu ver se ele já muda ali. Ó, questões básicas da Obmap, tá vendo? Ó? Aí aqui você coloca, ó. Você vai. Aqui é um comando básico inicial que se o aluno clicar aqui, a pessoa clicar, ela já vai fazer, né? Então, ó, list os principais assuntos que caem na Obmap. Beleza? Clica ali, ó. Pronto, é um comando inicial. Se a pessoa vier e clicar bem aqui, né, ó, ele já vai listar para a pessoa, né, e por aí vai, tá bom? Você pode colocar alguns padrão para o menino começar a mexer, se não, deixe como está, tá? Ali você pode, repito, gerar uma imagem, baixar uma imagem bonitinha, depois trocar aqui, ó. Dá para fazer muita coisa, tá certo? É só você vir aqui, carregar a imagem, ó, você coloca lá a imagem que você quer, tá? Não vou fazer isso aqui não, pra gente não perder muito tempo, que já está muito grande aqui o vídeo já. Terminou isso aqui, você vai em criar. Oh, beleza, ó. E ele vai criar seu agente. Uma vez criado, você vai ter a oportunidade de compartilhar ele em rede, tá bom, pessoal? Ó, e para o agente. Olha como ele tá, ó. O limpinho, oh, coisa boa. Vou lá para o agente e olha como ele aparece agora, ó. O limpinho. Certo? Repara que aparece outro aqui, então é sempre bom você deixar só 3 ou 2, tá? Para você não ter que expandir aqui, ó. Ó, se eu colocasse bem aqui, ó. Questões básicas, que é o primeiro que eu coloquei, tá? Ó, vou clicar bem aqui já, ó. É um comando ali inicial. Quando eu colocar ali e der o Enter, ele já vai, né? Ou dar um OK, ó. Logicamente, ele vai mostrar isso aqui baseado nos comandos iniciais. Eu posso pedir o que eu quiser para ele aqui dentro daquelas expectativas lá, ó. Aritmética e tal, álgebra. Beleza? Tá bom? Aí você pode pedir outras coisas? Pode, mas gente, o Olimpinho é baseado em Olimpíada, né? Eu posso até ir na Obmap. Se você quiser, você pode até mudar ele para colocar só para matemática, só Olimpíadas de matemática, só Olimpíadas de física, só Olimpíadas de determinado assunto, tá? Mas pode ser para o que você quiser, pessoal. Para gerar atividades, para corrigir redações, para fazer o que você imaginar. Porém, repito, é um local especializado para aquilo. Você não tem que estar salvando e no local aqui, olhando chat por chat as conversas que você já teve, tá? Que vai estar tudo num local específico. Terminou, vai nos 3 pontinhos e vai em compartilhar, ó. Beleza? E aqui nesse compartilhar, ele vai te dar as opções de compartilhamento. Pronto, ó. Qualquer pessoa da sua organização, usuários específicos da sua organização ou só você. Repare que não dá para mandar para qualquer pessoa.
é só quem participa da sua organização, tá certo? Ou seja, teu e-mail, ele tem que ser um e-mail da Microsoft empresarial, né? Institucional, desculpa, tá? Ele não pode ser aquela conta gratuita padrão, não, que o pessoal utiliza. Mesmo que você pague o pacote do Office, ele não aceita, só a versão institucional. Beleza? Bom, no nosso caso aqui, né, o pessoal do SESI como institucional, você colocaria qualquer pessoa da sua organização, ele vai gerar o link, esse link você copia e manda para alguém, tá, pessoal? Vou aplicar aqui, né, copiei, apliquei, copiei novamente aqui, fechei, pronto, tá? Repara que bem que também eu tenho a opção de editá-lo, voltar a editar, e tem a opção de desinstalar também ele, beleza, gente? Bom, eu acho que é isso, tá? Fique à vontade agora, criem as agências que vocês precisarem aí, e um abraço, sucesso, até mais.